Olá, sou Daniel Venturini e o assunto deste vídeo é a improcedência liminar do pedido. De antemão, quero que vocês imaginem a seguinte situação processual. O autor ajuiza a ação e a petição inicial é distribuída para um dos juízes competentes, o qual, após a análise, vai proferir uma sentença que julga improcedente o pedido formulado pelo autor, sem sequer que o réu tenha sido citado. A pergunta que se faz é: isto é possível? Porém, antes de responder, é importante que você se relembre de alguns aspectos básicos, os quais inclusive foram objeto de vídeos anteriores. Vejam, no processo de conhecimento, o autor sempre busca o quê? Uma sentença. E via de regra, este processo de conhecimento se desenvolve através de um rito comum, um procedimento comum que é composto por 4 fases: fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória e fase decisória. É por conta disso que essa situação que eu pedi que vocês imaginassem, ela causa estranheza, porque eu tenho uma petição inicial e logo em seguida uma sentença que julga improcedente o pedido formulado pelo autor. Então, em resposta à pergunta que eu fiz, sim, é possível. Esta situação processual, ela está retratada no artigo 332 do Código de Processo Civil. Mas antes de darmos início à leitura desse artigo, eu quero que vocês tenham em mente o quê? A ideia por trás disso. E a ideia é economia processual, o princípio da economia processual. Portanto, vamos à leitura do artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aí vem 2 pontos e os 4 incisos. Antes dos incisos, é importante que não passe desapercebida uma informação importante e constante do caput, qual seja, causas que dispensem a fase instrutória. O que isso significa? Significa que estamos diante de uma petição inicial cujos documentos são suficientes a viabilizar o julgamento do processo. Ou seja, existe uma suficiência de prova já existente no processo que autoriza que seja dispensada uma posterior fase probatória. Por quê? Porque não tem necessidade. Então é preciso que esta situação processual esteja presente, ou seja, a possibilidade de se dispensar a fase de instrução ante o que? A suficiência de prova já existente no processo para viabilizar o julgamento. Porém, não basta isso. Eu preciso o quê? Que o pedido formulado pelo autor contrarie algo. E é isso que eu vou enxergar na leitura dos incisos do artigo 332. Então, o primeiro inciso fala o quê? Súmula. Contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. O inciso segundo fala, contraria o quê? Acórdão proferido por esses 2 tribunais em julgamento de recursos repetitivos. O inciso 3 fala, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E o 4º inciso também fala o quê? Em súmula, só que de Tribunal de Justiça em relação a direito local. Esses incisos contêm palavras-chave que você precisa memorizar para efeitos de prova, seja em questão objetiva ou dissertativa. Mas o que existe de comum nesses incisos? Eles representam o quê? Uma valorização da jurisprudência. Ou seja, eu estou fazendo uma economia processual através da valorização da jurisprudência que inclusive é fonte de direito. Então eu vou dar um exemplo absurdo, mas que servirá para vocês fixarem essa ideia. Imaginem que uma ação foi ajuizada e o pedido contido na petição inicial, ele seja contrário
ao enunciado de uma súmula vinculante. Então, o que eu quero? Eu quero que o juiz julgue procedente o meu pedido e contrarie uma súmula do Supremo Tribunal Federal. É possível? É, mas é óbvio que é improvável. Mas ainda pensando de forma absurda, vamos imaginar que esse juiz acolhesse o meu pedido e ele fosse julgado procedente. Por óbvio, eu teria um recurso e provavelmente o Tribunal de Justiça acolheria esse recurso e reformaria essa sentença aplicando a súmula vinculante. Mas, continuando ainda no absurdo, vamos imaginar que esse Tribunal de Justiça também mantivesse o entendimento do juiz de primeira instância e também contrariasse essa súmula. Em última análise, esse processo estaria lá no Supremo Tribunal Federal e é óbvio que o Supremo Tribunal Federal aplicaria a súmula e declararia o quê? A improcedência deste meu pedido. Então, onde está a economia processual? Está no seguinte pensamento: por que eu vou deixar esse processo avançar tanto se eu já consigo vislumbrar o resultado dele? É óbvio que o meu pedido é improcedente. Por quê? Porque no meu exemplo ele contraria o disposto numa súmula vinculante, ou seja, numa súmula que vincula todo o Poder Judiciário. Então essa seria a primeira hipótese autorizadora da improcedência liminar do pedido, essas situações de valorização da jurisprudência. Nós também temos no parágrafo 1º desse artigo que uma outra hipótese em que o juiz também pode julgar improcedente de forma liminar, desde que também haja a dispensa da fase instrutória. Então o que fala o parágrafo 1º desse artigo? O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Em relação a esse parágrafo 1º, já surge uma dúvida. Será que existe um conflito entre ele e o artigo 10 do Código de Processo Civil? E a conclusão que se tem é de que não existe conflito algum. Dentro de uma leitura sistemática, de uma interpretação sistemática do Código, este parágrafo 1º do artigo 332 representa uma exceção à regra do artigo 10. Ou seja, neste caso, não sendo necessário mais provas e vislumbrando a ocorrência de uma decadência ou de prescrição, estaria o juiz autorizado a julgar improcedente o pedido de forma liminar. Mas existe uma crítica doutrinária a esse respeito. Quando se fala de decadência, talvez fique mais fácil, porque basta uma simples contagem de tempo após o ajuizamento da ação. Porém, em se tratando de prescrição, a doutrina entende que não se trata de uma questão simples de direito, por muitas vezes envolver matéria de fato. Então, dificilmente, na prática, um juiz declararia uma prescrição de forma liminar, porque normalmente ele aguardaria o quê? A análise dos fatos, uma melhor análise dos fatos, ou seja, a instrução do processo, para somente ao final disso ele reconhecer a ocorrência desta prescrição. Daí, nos demais parágrafos desse artigo 332, vocês vão ver que, uma vez que haja esse julgamento de improcedência liminar e ocorra o trânsito em julgado, o réu vai ser o quê? Intimado para tomar conhecimento deste trânsito em julgado. Porém, pode ser que o autor, inconformado com esta sentença de improcedência liminar, ele recorra. Ele vai interpor o quê? Um recurso de apelação. E aí, novamente, nós temos uma situação excepcional em que o juiz pode se retratar. Se o juiz se retratar, o que ele vai fazer? Ele vai determinar a citação do réu para que ele responda aos termos da ação. Porém, se o juiz, diante da apelação formulada pelo autor, ele manter o julgamento por ele preferido, o que ele vai fazer? Ele vai citar o réu, porém, apenas para ofertar o quê? Contra-razões ao recurso de apelação interposto pelo autor. Por fim, eu quero fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido?
já que em ambos os casos eu não tenho a citação do réu. É bem simples. Na improcedência liminar do pedido, o juiz ele resolve o mérito da causa. Ele diz quem está certo e quem está errado. Diferentemente do indeferimento da inicial, em que o juiz não resolve o mérito da causa. Naquela hipótese de indeferimento, o juiz entende que não estão presentes os requisitos, as condições ou pressupostos processuais e, por conta disso, ele extingue o processo sem resolução de mérito. É isso.